Bom dia, pessoal. Domingo é dia de reflexão com Hamed. E nossa reflexão hoje vai ser baseado no livro Prazeres da Alma, Os Prazeres da Alma, e nós vamos falar sobre o amor. Inclusive, como o Dia Internacional da Mulher, esse é o tema que nós vamos estar comentando um pouquinho, fazer uma reflexão. Eu diria que nós ainda estamos aprendendo, gatinhando no que é o conceito de amor. Nós entendemos o amor até hoje como um carinho, ou uma atenção que a pessoa dá para cada um de nós. É o amor romântico, como se o amor estivesse simplesmente envolvido no ato de como o outro me olha, como o outro me atende, como o outro está a serviço pessoal. Eu ouvi essa semana uma pessoa dizendo assim que ligou para o marido, porque liga todo dia, e aí ele teve que desligar porque tinha algumas coisas para resolver, e ela entendeu que aquilo era não ser prioridade. Não sei bem qual é o conceito de prioridade para algumas pessoas, mas nós temos algumas prioridades e não necessariamente em alguns horários essa prioridade quer dizer que eu deixo de gostar de alguém. Então, na construção do amor romântico, parece que o outro está sempre a serviço de mim, a serviço do meu eu, e que vira uma questão de possessividade naturalmente. Porque o outro só pode viver bem quando alguém está em disponibilidade para mim. E, na verdade, o amor é um conceito muito maior. O amor é um potencial que é do ser humano. O amor, ele reside em cada um de nós e ele precisa ser despertado a cada dia. Ele precisa ir brotando a cada dia, tá? No desenvolvimento das nossas ações. Ele tem que ser natural na vida de cada um. É uma capacidade que tem que surgir em cada ato nosso, em cada gesto nosso, em cada toque nosso, que vai além do amor romântico, tá? É o amor de uma maneira geral, é o amor que eu coloco na vida, é o amor que eu coloco nas minhas tarefas, é o amor que eu coloco no meu trabalho, nas minhas amizades. Ele vai além dessa visão romântica de que o amor é estar a serviço de alguém, ou especificamente de algo. O amor, ele tem que fazer parte da nossa vida em cada coisa que nós fazemos. No ar que nós estamos respirando, no passeio que estamos dando, no alimento que estamos comendo. O amor, ele é muito mais amplo do que realmente as pessoas pensam. Na verdade, é como nós aprendemos no passado. A nossa visão de amor era como se fosse um amor onde está a serviço de alguma coisa. O amor, que na verdade é um amor prisão. E não, o amor é um conceito de alma que está em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as nossas trajetórias e não especificamente presa em um caminho. Mas o amor, ele floresce à medida que o nosso olhar vai se expandindo, e à medida que o nosso olhar se expande, representa a nossa expansão da consciência que temos, de aprender a pôr este amor a serviço do nosso dia a dia. Por nós não amarmos é que fica difícil aceitar a diferença das pessoas. E neste momento, nestes tempos, o que nós estamos mais vivendo não é a construção do amor. Ao contrário, é a desumanização. Nós estamos vendo até a sociedade, ela não encoraja o desenvolvimento desse amor, mas ao contrário, gera competição, gera rivalidade, gera a separatividade. Então nós estamos vivendo uma era em que a desumanidade se faz muito presente nos nossos dias. E o nosso ponto é que essa desumanidade que a gente está assistindo, em muitas situações, ela não nos afete, que ela não integre a nossa vida, para que nós não desaprendamos o que é o amar, porque o amar é essencial para a vida de cada um. Na verdade, é a ausência deste amor que faz com que as pessoas vivam sempre no vazio, porque todas as coisas, elas são momentâneas, todas as coisas, elas são ilusórias, tá? Eu costumo dizer em alguns grupos, né? Você tem uma festa, você se prepara para aquela festa, você vai naquela festa. Quando terminou a festa, você abriu a porta, saiu do lugar e você olha para aquela noite. Não é a noite,
é a escuridão. Você volta para fim. Porque as coisas têm tempo, elas não são duradouras. E como nós nos revestimos o tempo todo de ilusões, essa é a nossa roupagem, nós vamos cada dia mais vivendo ilusões e quando elas terminam, nós caímos no vazio, porque falta essa ausência de amor. Falta entender a vida e falta entender a si próprio de outra maneira. Então, o que mais nós vivemos e mais a sociedade coloca para nós são as ilusões, como se fossem preencher as nossas vidas, os nossos vazios, e as pessoas tentam chamar isso de amor. E aí a desumanidade vai crescendo e é o que nós estamos vendo em várias situações, onde a ausência do amor transforma as pessoas nessa braveza, nessa fúria, nessa frustração, nessa busca de desejos que são temporários e que não são definitivos. Aí eu peguei aqui no livro Os Prazeres da Alma algumas frases que dizem assim: quando que nós confundimos, né? Achamos que é amor e não é amor. Então tem as seguintes frases aqui, ó. 1. Quando nós vivemos entre crises de ciúme, num clima de frustração, falta de confiança, tristeza e perda de estímulo para viver, lançando mão de qualquer recurso para manter uma pessoa ao nosso lado, mesmo quando sabemos que não somos amados. Não se trata de amor, mas de baixa estima ou desrespeito a nós mesmos, tá? Eu às vezes via pessoas que iam em palestras em casas espíritas, também já relatei isso algumas vezes, que você tá com o parceiro do lado porque você se gaba de estar com ele do lado. Mas o fato de às vezes você ter uma pessoa do lado, você não sabe nem o que ela está pensando. Uma pessoa pode estar do teu lado, mas você está pensando no trabalho, na hora, o que vai fazer. Então, de novo, são os nossos enganos de achar que temos este controle do que nós não temos. Posso ter até uma presença física, mas eu não tenho amor. E isso não representa que você gosta de si próprio, ao contrário, é a representação da sua baixa estima. Outro item. Quando acreditamos que nossa existência perderá o sentido e não suportaremos viver sozinhos sem a presença do outro, reclamando insistentemente a presença de alguém ao nosso lado para que possamos nos livrar da insegurança ou da instabilidade emocional. Não se trata de amor, mas de dependência ou apego compulsivo. Eu preciso de ter alguma coisa, de alguém. Eu coloco alguma coisa porque quando você coloca uma pessoa neste papel, ela deixa de ser uma pessoa, ela passa a ser uma coisa, um objeto de uso a serviço da tua ausência. Porque precisar do outro para suprir o que está dentro de você, o que te falta dentro de você, é uma ausência de si próprio. Então isso não é amor, é um desamor com a própria figura. Então voltamos à questão do amor próprio, da autoestima, da confiança que eu tenho em mim e da condição que eu deixo de ter de me colocar conectado comigo. É dentro, não é fora. Nada que procuramos fora consegue cumprir ou resgatar essa conexão comigo mesmo. E o outro item, quando discutimos com frequência por motivos banais e nos hostilizamos mutuamente, vivendo entre crises temperamentais e de falta de compreensão, tentando retrucar as ofensas para compensar a insatisfação afetiva ou a insaciabilidade sexual. Não se trata de amor, mas simplesmente de desejo. Então, eu quero o outro. Eu quero que seja do meu jeito. Isso não significa amor. Isso significa meu ego. Dizendo, tem que ser desta forma, tem que ser desta maneira, tem que cumprir este trajeto. Então, a condição primordial para que a gente possa realmente partilhar o amor é nunca impedir o crescimento do outro. Entender que o amor não começa com o outro me ofertando amor, mas começa no amor que eu permito que eu tenha por mim mesmo. Que eu saiba estar comigo, que eu saiba me reconhecer, que eu até entenda as coisas que eu preciso, que eu quero e até mesmo que eu gosto, para poder viver em harmonia comigo.
E nesta harmonia eu consigo ter escolha, saber escolher, mas não pondo no outro uma responsabilidade que não é dele de estar comigo. Ele pode ser uma companhia que anda ao meu lado, mas ele não é domínio meu. Então, como este amor ainda está sendo o nosso aprendizado, o que nós vivemos é muito desrespeito entre todo mundo. Porque o outro tem que ser como eu quero, o outro tem que pensar como eu quero, o outro não pode olhar para o lado, o outro tem que estar disponível para mim o tempo todo. Então não existe o outro, existe um objeto, como eu falei anteriormente. E quando eu estou numa relação dessas, não significa que o outro não tem amor por mim. Significa que eu não tenho amor por mim. Para me colocar e achar que o outro tem que funcionar a serviço das minhas necessidades. Enquanto que cada um tem necessidades pessoais. Porque cada um é um ser em essência. E essa essência tem necessidades individuais. E trajetos que ninguém pode fazer no seu lugar, nem no nosso, quando estamos aqui falando. Então, o que acontece nessa relação que vai se criando em desumanização? O desrespeito, a descrença, o descrédito. Então, o outro deixa de ser visto como outro que existe como ser independente. Mas, como eu já falei, como um objeto. Então, nessa nossa visão do amor, quando nós entendemos o que é amor, nós até podemos querer mostrar para o outro uma nova visão de vida, mas entender que ele tem o direito de aceitar ou não. Queremos mostrar que o mundo é muito maior, mas ele precisa estar aberto até para poder enxergar. Porque às vezes você quer que o outro entenda ou enxergue o que você está vendo, mas o outro ainda não pode. Porque ele ainda não está com a visão aberta para conseguir acompanhar o ponto em que você está. Ele ainda está lá tendo que se abrir para o mundo, preso em muitas dificuldades que às vezes não sabemos. E não temos que saber, a não ser que o outro queira compartilhar conosco. Porque não é essa a tarefa. A tarefa é respeitar o outro, entendendo que o outro em si é um mundo, é um universo. E que ele está neste planeta, neste tempo, para também fazer o caminho dele. E nem sempre o caminho dele é o nosso lado. E nem sempre o caminho dele é como nós queremos. Porque o dele é dele, o nosso é o nosso. E aí eu coloquei também aqui embaixo umas atitudes para a gente começar a entender sobre amor ou não amor. Então, primeiro, respeitar valores e diferenças. Aprender definitivamente a respeitar valores e diferenças. Evitar a possessividade. O outro não está a serviço da minha pessoa, da sua pessoa, da nossa pessoa. Admitir que nós estamos sujeitos ao erro. Entender o erro. E entender o nosso aprendizado com o erro. Abandonar a ideia de ser compreendido em tudo. Não somos compreendidos em tudo. E nem temos que ser compreendidos em tudo. Porque o outro ele não tem condição de saber por que fazemos, por que falamos, onde estamos indo. Aí entra num outro ponto que é a nossa comunicação. Mas nem sempre nós somos compreendidos em tudo. Porque cada um tem uma forma de ser e cada um tem uma forma de pensar. Assumir as responsabilidades daquilo que fazemos. Parar para delegar a responsabilidade para o outro, achar sempre um culpado, responsável por aquilo que acontece comigo, em vez de entender que definitivamente cada um é responsável por si, cada um tem o direito e recebeu o direito do livre-arbítrio para fazer o que sente ou entende naquele momento de consciência que tem para realizar as suas tarefas. Não esquecer a própria identidade. Porque muita gente, em prol de estar numa relação, se anula. Isso não é amor, isso é desumanização. Eu deixo de ser quem eu sou para estar a serviço e achar que estar a serviço significa que eu vou ser amada, que eu vou ter carinho, que eu vou ter amor. Quanto mais distância nós tomamos de nós mesmos,
fica mais difícil o retorno. Não é impossível, mas o trabalho é dobrado, porque nós temos que ir nos reconectando com a nossa própria fonte, com aquilo que nós queremos, com as nossas necessidades. Eu não estou falando de querer, de desejo, eu estou falando de querer no sentido de caminho, de propósito, de vida, de existência. Usar a sinceridade como defesa, porque às vezes a nossa sinceridade não é por falar bem para o outro, é simplesmente para atacar o outro. Então às vezes nós temos falas que não é no sentido construtivo de dizer, olha, estou falando a verdade porque te ajuda a crescer. Não, nós misturamos também e falamos porque queremos diminuir o outro. Olha, pessoal, isso aqui é tão sutil, é tão sutil. Então a pessoa quer ser sincera, às vezes o outro fala, olha, fala pra mim o que você achou de tal. E a pessoa dá uma resposta achando que ela está sendo sincera, mas muitas vezes é uma sinceridade para te diminuir. Porque quanto mais o outro precisa se sentir crescendo, ele usa a fala para diminuir o outro porque sempre se sente melhor. Então prestem atenção porque isso é muito sutil. E nós temos ainda muito o que aprender sobre relações, sobre a nossa comunicação e sobre as nossas reais, verdadeiras intenções naquilo que estamos fazendo, tá? Jamais querer mudar as pessoas com seu ponto de vista. Muitas vezes nós observamos situações que as pessoas estão conversando, mas elas não estão conversando, porque conversa é troca. Não, são pessoas debatendo uma ideia, querendo mostrar que a sua é melhor ou que a sua é mais certa. Então a pessoa fala A, a outra fala B, A, B, cada uma tentando convencer, ou querendo, né, convencer o outro que a sua verdade é a que é real. É amor? Outro ponto. Perceber suas limitações para poder. A nossa limitação. Nós vamos até um determinado ponto. Porque o outro também, quando ele entende, ele coloca as barreiras. Espera, olha, até aqui. Aqui você já está entrando num terreno que é meu. Isso é respeito. Isso também é autocuidado. E por último, compreender sempre a verdade dos outros. Sempre. Entender que cada um tem uma realidade, cada um tem uma necessidade e cada um tem uma construção interior do desenvolvimento da sua vida, do seu crescimento, da sua história pessoal. Então, pessoal, em se tratando de amor, como eu disse no começo, todos nós ainda somos aprendizes. Somos muito aprendizes. E o que nós temos que fazer para conseguir começar cada vez mais na construção desse amor? Empatia, respeito mútuo e muita ternura, muita atenção de olhar para o outro, entendendo a sua disponibilidade pessoal, entendendo a sua necessidade. E a necessidade do outro, muitas vezes, não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com os nossos caminhos, não tem nada a ver com as nossas necessidades. Não dá para querer impor para o outro algo que não é da realidade dele, não é dos princípios dele e que não é porque ele também não veio para aquele caminho ou não veio para aquelas situações. Então, pessoal, finalizando a nossa reflexão de hoje, se desejamos conviver bem afetivamente, nós deveremos sempre nos empenhar e levar a sério toda a nossa forma de viver e observar como estamos entendendo o amor. A palavra, um dom natural que vai muito além do nosso ego, que vai muito além do meu eu, que faz parte de uma comunhão em termos de universo. Hoje, Dia Internacional da Mulher, eu deixo essas palavras do amor num mundo, como eu disse anteriormente, que a gente está vendo tanta desumanidade, tanta falta de amor, que possamos a cada dia colocar na nossa vida mais respeito a nós, a cada um de nós, aos outros, entendendo que a vida é um processo lindo, mas que para ser lindo e um pouco mais fácil depende da nossa forma de conduzir o nosso caminho. Não é olhando para os lados, é olhando para a frente, mas sempre conectado consigo mesmo, se abrindo para este universo,
se abrindo para este mundo. E aí eu posso olhar para a vida e colocar na vida todo o amor que eu tenho para dar a ela e a todas as pessoas. O amor que eu tenho para oferecer, não que eu fico cobrando, pedindo, mas o que eu tenho para dar. Esse é o amor. O amor que não tem fronteiras, que não tem barreiras, que ama independente de qualquer momento, independente de qualquer situação, independente de quem é. Porque no fundo, somos todos iguais. No fundo, passamos por muitas coisas similares. No fundo, não somos, em essência, tão diferentes em termos de dores. O que nos falta é uma consciência de respeito. O que nos falta é entender e aceitar e libertar não só as pessoas, mas entender o que é o caminho da própria libertação. Feliz domingo a todos e feliz Dia Internacional da Mulher. Gratidão.